A chamada PEC emergencial, que define, aí, entre outras coisas, a retomada do auxílio, pode ser votada ainda hoje pelo Senado Federal. Parlamentares discutem o relatório neste momento. Quem acompanha essa questão e vai explicar sobre a expectativa para a gente é o repórter Leandro de Souza. Boa noite, Leandro. Como é que está essa discussão? Boa noite, Dani, Marcelo, boa noite a todos que estão conosco. Neste momento, os senadores estão discutindo a PEC emergencial, PEC 186, a emenda constitucional 186, que abre possibilidade para o pagamento aí do auxílio emergencial. Essa emenda constitucional, ela traz uma série de gatilhos e mecanismos de controle de gastos dos poderes públicos. A gente está falando dos municípios, dos estados e também na União. Assim que acabar essa discussão, será colocado em votação um destaque que foi apresentado pelo Cidadania, o Partido Cidadania, e que desmembra esta emenda constitucional. Segundo esse destaque, se caso ele seja aprovado, o que vai ser votado única e exclusivamente é a criação do auxílio emergencial. Caso essa proposta seja aprovada, então segue apenas a proposta de criação do auxílio emergencial sem os mecanismos de controle de gastos para a Câmara dos Deputados. Do contrário, os senadores passam então, caso esse destaque seja derrotado, os senadores passam a avaliar a emenda constitucional de forma global. E aí a expectativa é de que haja a votação dos 2 turnos ainda nesta quarta-feira. A gente lembra que são necessários pelo menos 49 votos dos senadores para que o texto seja aprovado no plenário. Agora, para que, de fato, os 2 turnos ocorram, ainda vai ser necessário um acordo com as lideranças partidárias para passar por cima daquele interstício necessário de 5 sessões, possibilitando, então, a votação dos 2 turnos num único dia. Lá na Câmara dos Deputados já ficou acertado que assim que o texto chegar, ele vai passar por um rito sumaríssimo, vai ser levado direto para o plenário da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de passar, então, pelas comissões especiais e também pela Comissão de Constituição e Justiça, o que acabaria, de alguma forma, atrasando a tramitação dessa matéria. Ficou acertado, então, entre os líderes que assim que ela sair do Senado, vai para a Câmara e a expectativa é de que o texto, então, seja votado nos 2 turnos na Câmara dos Deputados, ainda no máximo, na próxima sexta-feira. Agora há pouco, o senador Jean Paul Prats, que é o líder da minoria, ele disse que o governo federal reservou 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. E lembrou que no ano passado, 67 milhões de pessoas receberam esse auxílio. Então, ele imaginou que, pegando esses 44 milhões, dividindo pelos 60 milhões de pessoas, o valor não chegaria a R$ 162. O governo tem sinalizado aí com pagamento de 4 parcelas de entre R$ 250 e R$ 300, mas o valor que está sendo aprovado lá no Senado Federal, caso seja confirmado pelos senadores, ele vai fazer com que o pagamento do auxílio emergencial fique abaixo da expectativa que está sendo projetada, porque não haveria recursos. A gente lembra que o pagamento vai ser possível porque será aprovado, então, um crédito extraordinário, ou seja, com o lançamento de títulos no mercado, o que fica fora do teto de gastos, permitindo, então, ao governo que expanda os seus gastos e possa, então, por fim, fazer o pagamento, então, desse auxílio emergencial que está sendo esperado aí por pelo menos 30 milhões de pessoas. Daniela, Marcelo. Leandro, os caminhoneiros, eles seguem também insatisfeitos aí com os aumentos no preço do diesel. Como é que está aí a categoria? O pessoal está reclamando bastante, né? Exatamente. Hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela publicou uma portaria divulgando os novos valores dos fretes. Segundo a lei, que foi aprovada ainda durante o governo do ex-presidente Michel Temer, a cada 6 meses, a agência precisa fazer uma avaliação do aumento conjunto, quer dizer, do aumento global acumulado do preço do diesel e fazer, então, o reajuste do preço do frete. Ou, na hipótese de cada vez que esse aumento atingir 10%, a NTT precisa fazer, então, essa revisão. A gente lembra que só esse ano o aumento já passou de 32%. E agora, então, ontem foi publicado o valor do frete aumentando em aproximadamente 6,5% até 8%, dependendo do tipo de frete. Isso gerou uma grande insatisfação. Os caminhoneiros estão discutindo neste momento a possibilidade concreta de uma paralisação. Isso está sendo levado à mesa, há uma convocação para uma realização de uma assembleia que ainda não tem data marcada, mas a possibilidade de paralisação ela é cada vez mais concreta se a gente olhar para
o cenário mais de médio prazo, eu te diria, quer dizer, de curto prazo, ou seja, ainda neste mês, é muito pouco provável que os caminhoneiros consigam mobilizar a categoria para uma paralisação. O fato é que a grande reclamação fica hoje no sentido de que a NTT publicou a portaria no dia de hoje, mas não contemplou o aumento da Petrobras em cima do preço do óleo diesel da última segunda-feira, que foi de aproximadamente 5%. Portanto, mesmo que o reajuste viesse a compensar os aumentos anteriores, ainda assim haveria uma defasagem de pelo menos 5% no preço do óleo médio, o preço médio do óleo diesel para os caminhoneiros, e é exatamente isso que está levando os caminhoneiros a essa grande satisfação. Eles têm falado que o presidente Jair Bolsonaro não tem cumprido com suas promessas, em que pese o governo já tenha reduzido o imposto de importação dos pneus e também zerado os impostos federais sobre o preço do óleo diesel. Ainda assim, segundo os caminhoneiros, os reajustes estão muito acima dos reajustes do preço e que compensariam os fretes em relação ao custo que se tem dos combustíveis. Dani Marcelo. Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Agronoite, trazendo aí as últimas informações da movimentação da política brasileira. Obrigada, querido. Sempre um prazer.